Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, estamos aqui em mais um grupo de estudo, Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Mas não estamos só na cidade de Dourados, né? Tem mais gente aqui de outras salas. Hoje estamos em 4 pessoas, normalmente nós somos em 6. 7, aliás, né, Marcelo. Mas o nosso irmão Sebastião Camargo está em viagem, Dona Mira está cuidando da mamãe e Marcelo também está ocupado. Então, hoje seremos nós 4 para tocar esse grupo de estudo. Olha só, eu falei a coisa errada aqui, gente. Chegou o nosso irmão Sebastião Camargo. Falei que ele estava viajando. Bom dia. Vamos começar o bom dia com o Sebastião Camargo, então, vocês me permitem? Excelente dia. Eu estava no Polo Norte, acabei de chegar. Olha só, verdade, né? Tá frio aí, hein, Sebastião? Aqui tá 9 graus agora há pouco. Nossa, o Mato Grosso do Sul começou a esquentar, já tá bem quentinho. Tá uns 20 graus. Mas vamos lá, então. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Vou passar o bom dia da Pamela. Bom dia! E é bom a gente aprender mais um pouquinho, colocando mais uma dose para a nossa vivência. Bom dia! Eurípides, bom dia! Bom dia a todos, gratidão por mais esse dia de aula, de aprendizado, e que todos nós possamos ser acolhidos pelo esse calor humano e que tenhamos grandes aprendizados no dia de hoje. Gratidão. Seu Luiz, bom dia! Bom dia a todos. Bom dia, Sebastião, incansável. Certo, né, Sebastião? Essa região eu conheço e eu sei que é fria. Mas 9 graus ainda dá para suportar. Eu agradeço a grande oportunidade aqui, de estar junto com vocês, no grupo, e poder desvendar um pouquinho mais, enfiar um pouquinho mais a mão na toca do coelho. Se tiver coragem, pode enfiar. E nós estamos tentando isso. Obrigado a todos. Obrigada a todos vocês, né, que nos acompanham e temos a honra de ter o nosso irmão Sebastião Camargo. Então, eu comentei, mas quem está assistindo pela primeira vez, né, nós estamos estudando este livro aqui, né, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, cujo autor está aqui conosco, Sebastião Camargo. Essa obra foi, né, orientada por Leon Denis, Miramês, Ramatiz e muitos outros espíritos que não se nominaram, né, Sebastião? Mas estão aí junto com Sebastião, fazendo esse trabalho incrível no planeta Terra, né, de buscar despertar a nossa consciência. E nós estamos nesse capítulo, não é o capítulo ainda, é a introdução do capítulo 1, né? Dentro da introdução, tem introdução para cada capítulo. E nós estamos estudando fé, razão e intuição. E aí? Né? Em tudo há germes de grandes verdades. O que essa frase diz para você, Pamela? Eu vou parafrasear um amigo meu, que ele diz assim que até relógio parado tem a sua hora certa. Ou seja, eu não posso descartar nada, nem mesmo um fascículo de luz, mas o maior de todos os seres, porque até mesmo, inclusive, a filosofia que hoje nós estamos tentando sair dela para ir para uma outra filosofia, ela foi baseada numa luta por direitos trabalhistas, mas que eu percebendo, estudando filosofia da educação,
você pega a questão da história também, que quando eu dei essa aula para o normal, eu não saía da história, e eu tinha os ensinamentos do despertar comigo. Então, conforme você vai distanciando, tendo um pensamento totalmente materialista, você não consegue nada. Mas você pode ter uma causa nobre, mas você precisa ajustar o seu conhecimento. Então, é isso que eu imagino. Por isso que eu fiz essa síntese. Porque se tudo está em Deus, nada está errado. Mas existem estágios diferentes para você pensar, momentos diferentes, como diz o Marco Aurélio. É como se você quisesse colocar algo que não está mais naquele momento de pensar sobre isso. Como, rapidamente, o Sebastião fala que antigamente era certo você desmantar uma certa área, hoje é proibido. Bela reflexão. Eurípides, o que diz para você essa frase de Allan Kardec? Em tudo há germes de grandes verdades. Olha, foi aula passada, né? Eu não participei, mas a gente sempre está lendo alguma coisa. Eu creio que os germes das grandes verdades é o que a Pamela até disse, que a gente não pode perder oportunidade nenhuma, porque por mais simples que seja a frase, ou a pequena palavra, o pequeno gesto, ali há grandes verdades que podem nos auxiliar, que podem nos transformar, inclusive nos direcionar, porque estamos aqui em processo de evolução e a gente tem que aproveitar as oportunidades ímpares que nos aparecem na vida. Então temos que humildemente estar sempre abertos ao novo, porque só assim a gente pode evoluir cada vez mais. Esse seria o meu entendimento no momento. Muito obrigada. Luiz. Bom, a germes de verdade em tudo, para mim, já é um cultivo da humildade em nós. Né? Porque quando eu conheci o Espiritismo há mais de 30 anos atrás, rapaz, eu queria enfiar na goela do povo, porque eu achava uma verdade incontestável. Então, eu queria, porque queria apresentar isso daí para meus pais, para minha mãe, meus irmãos, e nem todos estavam prontos para ela. Mas hoje eu acredito que o Espiritismo ele trouxe germes, né, de todas essas verdades, né, que foram cultivadas por longos tempos aí. E hoje, se ele também não manter essa humildade e não trazer informação, achar que o que tem já está bom, ele também vai ficar para trás. Então, é progressiva todas elas. Então, quem sabe se os espíritas resolverem, né, concretizar o espiritismo, eles também vão deixar só os germes das verdades que eles cultivarem e outras filosofias entrarão aí. Hoje nós temos aí, como o Ori falou, a internet, né? E nós temos informações aí, né, que chega de tudo quanto é lado. Então, existem superações aí no campo transcendental que chega a assustar até o espírita. Mas que existe, o que o Coelho falou, vamos deixar a abertura. Não vamos simplesmente falar, não, isso não é verdade. Não, vamos deixar um espaçozinho ali e procurar realmente aí em que a ciência fala, o que os fatos, né, tão pouco negado hoje, os fatos, e o que o fato nos traz para nós incorporar como verdade para nós. Obrigado. Obrigada, seu Luiz. Antes de passar a fala aqui para o Sebastião Camargo, né, porque eu peguei esse finalzinho deste parágrafo, né, antes da leitura que nós vamos fazer, e Sebastião coloca aqui para nós que nos compete vislumbrar, então, as verdades, reconhecer, honesta e humildemente, né? Antes de nós iniciarmos, a Pamela estava falando da questão
da necessidade da humildade, né, para a gente desenvolver a fé, né, a fé raciocinada. Por quê? Porque nós vamos assimilar, né, e acrescentar aos nossos repositórios de conhecimento. Então, você vai realmente abrir a sua mente, né, para você poder absorver melhor tudo isso que já está posto aí para nós, às vezes há milênios, mas eu não tinha olhos de ver, né, Sebastião? Então, aí a gente vai desenvolvendo essa capacidade aos poucos. Então, eu penso assim que a gente pode até se culpar menos pelos erros nesse sentido, por causa da nossa pequena capacidade mesmo naquele momento de entendimento, e às vezes cometemos equívocos, né? E aí nós temos que nos reajustar perante a lei. Mas tudo contribui para o nosso crescimento. Antes do Sebastião falar, ele quer que eu leia uma passagem aqui, é isso, Sebastião? Você já quer falar? Leia primeiro? Então vou lá pegar. Vamos lá. A natureza não disse a sua última palavra, e o que é utopia hoje pode ser verdade amanhã. O espiritismo que assimila todas as verdades quando elas são constatadas. A porta do espiritismo estará sempre aberta a todas as ideias progressivas, a todas as aquisições da inteligência. Nós vamos encontrar isso em Allan Kardec, na Revista Espírita, julho de 1968. Estamos em julho de 2025 e como ressoa e vem de encontro a tudo, né, Sebastião? Com você, não vou comentar, porque senão amplia demais. Só corrigindo a data da revista, 1868. E eu estou aqui com a de 1862. 62? Fraternidade. É da fraternidade, é uma coleção. É 68, né? Sim. 68, tá. Essa que o Luiz está segurando na mão é uma das que mais marcou, porque no mês de dezembro dessa de 1862 e também no mês de janeiro, traz informações fantásticas sobre o processo da obsessão e onde fala que os nossos pendores são piores que os obsessores. Então vamos relembrar Kardec. Esses germes das grandes verdades está na questão 628 da obra O Livro dos Espíritos. Vamos fazer uma pequena viagem, porque na questão 145 da mesma obra, ele fala que a doutrina dos espíritos é eterna. E na questão 222, ele não se cansava de esforçar para provar que o espiritismo existe desde a mais remota antiguidade. E no item 6 da conclusão da mesma obra, o espiritismo não é obra de um homem, existe desde a criação. E na Revista Espírita também, em outros volumes, ele é uma lei da natureza. Ele está no espaço, ele está em todo lugar. O que era o cristianismo há 18 séculos, senão o espiritismo? Só o nome é o mesmo, só o nome era diferente, mas o ensino é o mesmo. Então, quando nós estudamos sobre o panteísmo, parte da informação é verdadeira. No panteísmo, tudo que existe forma um todo. Hoje nós sabemos que tudo que existe é Deus. Embora na hora não se acreditava, na época não se acreditava, para quem pensava diferente. Só que no panteísmo nós saímos de Deus, perdemos o endereço, e as religiões seriam os mecanismos para nos religarmos a Deus. E essa não cabe, porque não tem nada fora de Deus. E ainda, voltando a Deus, perderíamos a consciência. E Kardec resolve esta questão, não perderíamos.
uma vez individualizado, mesmo na matéria, voltando ao plano espiritual, permanecemos com a nossa consciência, até porque, mesmo com essa correção, nunca saímos de Deus. E o Espiritismo caminha com progresso e jamais será ultrapassado, porque ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas, e conforme ele está anotado no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma característica própria, é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, poderia recebê-lo. E eu fico com a ideia de Leon Denis, que o Espiritismo é o espiritualismo moderno. E até outro dia nós ouvimos de alguém, a pegada do Sebastião é o espiritualismo. Claro, o espiritualismo moderno, que não tem cercas, não tem cerceamentos, que nos permite buscar em todos os pontos da economia social, ou melhor, prestar o contributo a todos os pontos da economia social e buscar em todos os meios filosóficos, científicos e religiosos a síntese fragmentada do ensinamento cósmico. E não fechar questão em parte alguma, porque o Espiritismo, como nós falamos, está na Gênesis, no item 55 do capítulo 1, ele caminha com progresso. Ele jamais será ultrapassado se nós fizermos o dever de casa. Porque quantos espíritas deixaram as fileiras do Espiritismo porque pensam que na física quântica tem maiores informações, por exemplo. Mas o maior físico quântico que eu conheço é Jesus. Agora, após ele, que realmente levou a sério e estudou a fundo não muito longe ou não muito distantes dos nossos momentos atuais, foi Allan Kardec, não foi Max Planck, que inventou ou criou a física quântica. Foi o próprio Kardec. O maior tratado de física quântica está no Livro dos Espíritos, na questão 540, segundo Joana de Ângeles e Viana de Carvalho. Então, quando nós entendemos realmente que é o ensino dos espíritos, são físicos, são químicos, são biólogos, são filósofos, são religiosos de todas as épocas da humanidade e de mentes abertas, que não tem rótulos, como eu disse, não tem cercas, não tem cerceamento. Por isso, com esse olhar diferenciado, a gente encontra em tudo germes de grandes verdades. Por mais que a informação sobre o panteísmo, na sua totalidade, não é verídica, mas nela existe parte aproveitável, assim como em todos os pontos que nós falamos da filosofia, da ciência e da moral cristã. Maravilha, então, né? Pode falar, seu Luiz. Rapidinho, Adriano, lembrar assim que há tão pouco tempo atrás aí, nós acreditávamos que a raça negra era uma raça que não tinha alma. Olha o que em pouco tempo aí nós acreditávamos que a raça humana, só porque tinha uma cor diferente da nossa, eles não tinham alma. Aí precisou alguém aparecer e falar, não, o negro tem alma. Mas já lá em Marília, frequentando o centro espírita bem antigo lá, o Espiritismo em Luz, que toca o Hospital Espírita, um filho de um dos coordenadores, um dia comentando com nós, falava que os animais, né, não têm alma, né? E ele, um dia, jovem, querendo trazer informação nova, falou para nós, falou, olha, eu acredito que os animais têm alma e essa alma um dia se tornará humana. Vixe, foi um bochicho lascado já gente condenando ele, porque os animais, a alma dos animais circula dentro da raça dele, mas ele soltou aquilo lá naquele centro com 250, 300 pessoas e chamou atenção. Os que quiseram continuar chegaram às verdades. E um dia, num estudo do Sebastião,
uma médica e uma cientista atrás de mim, quando Sebastião falou, tudo é espírito. Né? Que eu tinha dificuldade de entender que numa madeira, uma fruta, na parede, e uma delas falou, não, isso não pode ser, isso é impossível, né? Porque o conhecimento também, sem vivência, ele causa essa parede, né? O novo. E elas comentaram isso comigo atrás de mim, eu só ouvi, né? E hoje nós sabemos que tudo é formado por vida, tudo tem sua vida, e tudo cresce e tudo evolui, quer você queira ou não queira. Aí alguém pode pensar, mas não querer, quando o cara não quer, ele não quer. Não, existem processos aí que acionam uma dorzinha nele aí, ele parte para a procura do novo. Obrigado, desculpa por retornar ao assunto. Eu Obrigada. também quero falar uma coisinha rápida. Fala, Eu senti que o Sebastião, claro, tem toda esse arcabouço literário por detrás disso. Mas você sente que o Sebastião chegou a essa conclusão não só por causa da lógica desse trabalho, mas é porque existe por detrás o olhar do amor. Olhar desde aquele princípio inteligente que está nos seus primórdios, do seu conhecimento, que ali também tem a essência de Deus, a essência da unidade e da variedade. E eu só consigo chegar a ter esse olhar se eu consigo, primeiramente, olhar aquilo que está mais perto de mim, que sou eu mesmo. exatamente, né? Esse ponto, né, em que aí faz uma ebulição, e é isso mesmo que a gente gostaria que acontecesse em todas as mentes, das diversas crenças que foram plantadas em nós, ou que nós mesmos buscamos como verdades, né? E a gente entender que naquele momento foram importantes para o processo evolutivo que estávamos, né? E que depois passa, né? E depois a gente pode evoluir aquele raciocínio. Então, essa visão do panteísmo, eu já tinha ouvido alguém que observou muito bem a fala do Sebastião quando ele esteve em Dourado, ele falou assim, mas ele está voltando à teoria do panteísmo. Panteísmo não, né? Então, exatamente, mexeu com a estrutura do pensamento, mas olha que Kardec já colocou, em tudo há germes de grandes verdades. A questão é que a nossa lente humana ou espiritual está num nível evolutivo X, Y, Z. E aí, muitos de nós estão no A, né? A gente pelo abecedário, né? Muitos de nós estão no A, no B, estamos lá. E ainda não conseguimos compreender, né, determinados raciocínios. Nós que estamos aí na educação, como eu e a Pamela, a gente vê esse desnível numa sala de aula, né? Nem todos conseguem compreender na primeira vez que a gente fala, né? E tem uns que já compreendem e já vão embora logo para frente, né? E assim somos todos nós na humanidade. E aí, meus irmãos, né? É isso que Sebastião falou. Você tem que estar aberto. Você tem que estar com a mente realmente livre, né? Para você poder desenvolver essa sua potência que você é, né? E deixar de ser massa de manobra, porque muitos dos conceitos que foram postos para nós foi para nos subjugar, foi para nos conduzir em benefícios de uns. E aí Deus, né, na sua infinita bondade, permite que Cristo venha até nós mostrar isso. Se você acompanhar a jornada de Jesus, era um revolucionário, né? Não revolucionário no sentido, né, de querer derrubar o rei, né, da época, porque o medo era esse, por isso que ele foi levado à cruz, porque eles tinham medo dele tomar o trono. E não era isso, ele queria libertar
a mente humana daquela subjugação, né, que fomos conduzidos até então, de um pensamento muito pequeno. Ele queria ampliar. Gente, não tem só essa Terra, não tem só esse planeta, tem muito mais. Né? Olha só a ampliação que Jesus faz para nós. Né? Então, para a gente poder observar que a gente vai alicerçando, iluminando a nossa razão, como Sebastião coloca, e tirando, né, essa questão de pré-julgamentos e de querer ser dono da verdade. Eu até comentei com o pessoal esses dias, falei, olha, eu não vejo espírito, eu não tenho clarividência, não tenho essa percepção. Mas se a pessoa fala para mim que ela está vendo, eu não nego, né? Porque a gente sabe que há muita ilusão, né, Sebastião? Nesse meio, muito ilusionismo, né? Mas eu não nego, né? Ela vem com toda a fé. Eu falo assim, ela não ganha nada falando para mim o que ela está vendo, né? Então eu creio que sim, que é aquilo. Na ótica dela, ela tem aquela percepção e ela enxerga. Então eu acredito. Né? E aí eu penso que dentro da doutrina espírita, né, existe muito isso. Né? Então a gente tem que estar realmente alicerçados no conhecimento e, ao mesmo tempo, na vivência desse conhecimento, na vivência do espiritismo, abrir a nossa mente, abrir as nossas percepções. Né? Vivenciar espiritismo é isso todos os dias. Então, é o sentir, né? É você desenvolver essa capacidade de estar com o olhar acima do físico. Quando Sebastião fala a mesa é vida, vida pura, porque ele enxerga o micro, o energismo que conglomera ali é vida. São seres que estão reunidos para dar essa densidade para nós. Então, aí é tudo uma questão da nossa visão. Então, vamos lá, né? Eu vou passar agora para a leitura, falei demais, né? Que me inspiraram aqui, mas vamos à leitura. Nós estamos na página 51, lá no segundo parágrafo, analisando, porque termina um parágrafo que começou na página anterior, analisando algumas premissas do bem supremo. Quem está aí está brigando para ler? Quem gostaria? Eu vou ler. Vamos lá? Analisando algumas premissas do bem, fácil se nos torna a compreensão de que, para reger o comportamento progressivo e a evolução irrefreável de tudo e de todos na criação em Deus, existem leis de normatização insistas nas iminências da própria lei, de modo que não caia a mais ínfima folha de uma árvore, nem a floração jamais acontecerá, tampouco o fruto não amadurecerá. Fora de sua época ou sem o devido preparo de maturação que lhe é inerente, ou seja, se a soberana sabedoria não permitir ou capacitá-los para tal desiderato, isso quer dizer que o magnificente arquiteto permite o aparente mal, a ausência ou ignorância do bem, para que os seres mais primitivos tenham oportunidade de conviverem juntos aos mais evoluídos, para estes exemplificarem o bem conquistado, posto que o bem de todos é o eterno princípio e o bem eterno é a lei suprema. Sendo assim, os mais atrasados só tomam ciência do seu existir e adquirem consciência do real objetivo de sua existência exatamente pela presença e pelos bons exemplos dos mais adiantados ou mais abalizados, em semelhante intento. Do contrário, todos os alunos já nasceriam professores, todos não precisariam evoluir e nem aprender nas escolas e universidades da vida. Fato é que o maior professor e modelo de perfeição que conhecemos é Jesus, o Cristo de Deus. Para tanto, ao que por ele se interessam, bastam observar os seus infalíveis e iluminados exemplos
e fazer o que ele faria. Se estivesse em nosso tempo e lugar na eternidade, em suma, inegável e inequivocamente, só julgam e criticam o comportamento alheio quem não tem os valores exigidos e, fatalmente, os julgadores de hoje estão criando as leis para julgarem a si mesmos, quando for sua vez de passarem por tudo o que, por ora, reprovam e condenam na seara onde laboram em favor da causa crítica e das causas cósmicas, que não é senão a sua própria causa, pois tudo é interdependente no Criador, na criação e nas criaturas. Continuemos ou paramos por aí? Ah, pode comentar, Eurico. Sei que você foi aguçada aí. Eu achei um assunto bem forte. Olha, como vocês estavam conversando, falando sobre esse fenômeno da humildade, a fala do Sebastião e tudo, eu acho que tudo isso se resume ao que Leon Denis, eu peguei um livro de Leon Denis traduzido para a língua portuguesa, ele foi traduzido em 1905. O livro chama-se O Problema do Ser, da Doutrina e da Dor. Todas essas falas que vocês falaram, ele relata isso nesse livro, inclusive coisas atuais que estão acontecendo. Mas a principal coisa, inclusive na última fala sua, Adriana, você até brincou dizendo, falei demais. Não, você falou exatamente o que era necessário. Porque a gente está tendo não a intuição, a fluição, a inspiração, né? Então, Leon Denis diz que é o que acontece com o fenômeno Sebastião. Antes de crer, tem que compreender. Então, antes de nós crermos, nós precisamos compreender como você vai exercer algo que você busca do superior, se você não compreende, né? Então, você precisa compreender para crer. Leon Denis, ele diz, espíritas, antes de crer, tem que compreender. Aí o Sebastião, eu vi a fala dele, ele falando, você, na questão da fé, você se conhece o que ganha com aquilo que você vai fazer. O que você vai fazer com aquilo que você ganha? E na razão ele diz que você compreende. E na intuição ele diz, você se torna o que você compreendeu. É exatamente o que Leon Denis fala, né, nessa questão. Antes de crer, tem que compreender. Essa leitura, ela está realmente aprofundada nessa questão. Precisamos buscar, precisamos nos alinhar à verdade suprema, nos conectarmos a essa energia superior, a Deus, porque o espírito, ele acopla ao corpo, seria como se o engenheiro viesse ver a execução do projeto, se o projeto está sendo bem desenvolvido, está sendo bem trabalhado. Ou seja, o espírito usa o corpo e o corpo executa o serviço. Por exemplo, eu pego um ponto de água e peço para o bombeiro hidráulico levar esse ponto de água para o lavabo da sala de estar e o lavabo da sala de visita. E ele leva esse ponto para o centro da sala, ou seja, essa conexão não está ocorrendo, está errado. Então não está havendo conexão. Precisa haver a conexão também entre o espírito e o corpo físico no pleno desenvolvimento do processo reencarnatório, do processo de desenvolvimento espiritual. Nós precisamos reconhecer isso, porque a partir do momento que a gente adquire esse conhecimento, todo o poder da alma, ele se resume em 3 palavras: querer, saber e amor, que é o que o livro de Sebastião fala. E dentro desse estudo e tudo que eu fui buscando, e eu fiquei assim, essa semana não participei, e deu um plus na minha mente, eu achei esse livro, fui estudar, eu estou vendo que a obra do Sebastião não é um livro só. Ele não é um livro só. Tem mais livros dentro do livro, que nem Fé, Razão, Intuição.
Fé é um livro, razão é outra, intuição é outro. O assunto é muito profundo, é gigantesco, é muito grande. Não tem como eu dizer outra coisa se eu não dizer isso. Tanto que eu me senti perdido e fui me resgatando, e hoje, por incrível que pareça, eu obtive a resposta. Eu fui fazer uma pesquisa na internet antes de iniciarmos esse estudo e vi o Sebastião falando para uma senhora numa entrevista, não sei, nem percebi em que local que foi, ele falando sobre os capítulos das obras dele, que eram 3 livros dentro de um. Bateu com aquilo que estava na minha mente, que eu estava buscando, que eu estava indo em busca daquilo lá. Então, é o que eu falei antes, o seu Luiz recitou, a gente tem que estar aberto, humildemente, simplesmente como canal, receber, recepcionar, compreender e crer. A partir do momento que nós cremos, a gente já tem condições de desenvolver um trabalho equilibrado, harmonioso. Porque quando eu falei do poder da alma, o querer, isto é fazer conseguir toda a atividade, toda a energia para algo que tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. E o saber, sem estudo profundo, sem conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a que se aspiram a governar. A pessoa se perde, fica totalmente sem noção. E o final, que seria o terceiro sentimento, o amor, que é o sentimento nobre, o complemento da vida, porque o amor, quando se cria a vida, ele é o complemento da vida. Há que se aprender a amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor, ele ilumina, ele fecunda, ele centuplica os recursos. Aí, ao mesmo tempo, diremos: amemos, pois, com todo o poder do nosso coração, amemos até o sacrifício, como Joana d'Arc amou a França, como Jesus amou a humanidade, e todos aqueles que nos rodeiam saberão nossa influência, sentir-se-ão nascer para uma nova vida. Ou seja, quando descobrimos o amor, primeira coisa que nós vamos fazer é amar o nosso próximo. Foi o que a Pâmela fez a pergunta na aula passada, que eu vi ela falando daquela questão que seria uno. E não, é 2, porque a partir do momento, e o Sebastião explicou muito bem, é 2, que a partir do momento que eu descubro tudo isso, eu transfiro esse para o meu próximo. Aí todos somos um, unicamente dentro do amor, dentro dessa esfera luminosa de luz, de desenvolvimento, de crescimento, que eu não ilumino só o meu espírito, a minha mônada, a minha centelha, eu ilumino ao meu próximo, e essa luz ela vai se expandindo cada vez mais. Pessoal, eu sei que é bem mais profundo o assunto, mas vamos deixar para os amigos também, e eu acho que seria o caminho. Gratidão pela oportunidade. Obrigada, seu Eurípides. Pâmela, você compreendeu o que desses 2 parágrafos? O que você traz para nós aí de luz? Primeiro, só fazendo uma colocação do Eurípides, falando sobre Leon Denis, e até mesmo sobre a trilogia, O Despertar da Consciência. Se eu não me engano, no capítulo 101 ou 102, um desses capítulos, próximo ao 100 ou antes, Sebastião faz uma dissertação, inclusive eu anotei aqui no início da página do livro, que a trilogia O Despertar da Consciência seria exatamente um aprofundamento em relação ao problema do ser, do destino e da dor. Inclusive, ele fala aqui que o primeiro livro ele trata do ser, o segundo da dor e o terceiro do destino. E aí a natureza é a sua destinação. E uma coisa, inclusive falando agora, eu me lembrei, não é à toa que ele coloca essa frase
que você falou do querer saber e amar logo no início. E porque nós precisamos, aqui está na página 20, aprender a ler, abrir, a folhear o nosso livro oculto. E esse livro é o livro das Metamorfoses do Ser. É exatamente esse livro da origem, da natureza e da destinação do ser. E que ela, exatamente, para você abrir, para você colocar esse livro oculto, né, que seria exatamente colocar, né, brilhar a sua luz, que é exatamente ler esse livro, se manifestar, isso, a sua essência divina que está em ti, você precisa querer, saber e amar. Porque tudo rege a uma lei divina. E essa lei, ela tem que ser respeitada. Então, nós, como seres humanos, nós, como na página 126 do primeiro livro, eu acho que ela sintetiza tudo. Primeiro, você obedece, né? Página 127. Primeiro você aprende, e agora nós estamos aprendendo a comandar. Nós estamos conhecendo, já conhecemos a lei. Agora a gente precisa aprender a vivenciar essa lei a fim de preservar essa consciência que nos rege e nos direciona sempre. Por isso a fé. Eu confio, eu sei e eu sou. Bom. Obrigada. Agora, só mais uma coisinha. Desculpe, Adriana. Diria eu, então, o importante é manter-se em movimento, né, Sebastião? Parar jamais. Seu Luiz, contigo. Quando eu estava lendo esse texto aqui, falando sobre a floração, fruto e tal, me veio à tona a palestra do seu... Oh, meu Deus, o nome dele estava aqui no nosso grupo, bem antigo, que já desencarnou. Ele falou sobre o joio e o trigo. E a gente tinha uma ideia assim, que, na verdade, o joio teria que ser tirado. Seu Cícero. O seu Cícero é do tempo que ele contava para nós que falar que era espírita era mandado embora do emprego. Ele tinha lá 50 anos dentro do espiritismo, então ele falava para nós lá que antigamente precisava esconder que era espírita, porque muitas vezes ele perdeu até emprego por se manifestar como espírita, né? E ele falando sobre o joio e o trigo, a ideia que nós tínhamos do joio e do trigo era que o trigo seria sufocado pelo joio, que teria que ser retirado mesmo e botado fogo, afastado do trigo para que não sufocasse, né, o desempenho da semente lá. E a ideia que ele trouxe foi uma ideia bem inovadora, bem dentro desse processo que nós estamos lendo aqui, que se o joio não tiver ao lado do trigo, ele jamais será o trigo, ele sempre será o joio. Então, nós estamos hoje nessa situação. O livro que eu estou aqui ao lado, aqui, falando assim, do Divaldo, né, liberta-se do mal. Aí nós descobrimos que nem mal não existe. Na verdade, mesmo, a visão nossa é que é o mal. Então, ele fala que os arquitetos divino permite aparente mal, ou ausência ou ignorância do bem na pessoa, pelo sistema normal de crescimento e de evolução. Ele lembra essa parte aqui de nós aqui, tipo do trigo e do joio. É necessário que essas pessoas ainda caminhem. Por que Cristo voltou ao mundo? Poderia falar, não, vamos dando informaçãozinha lá para esse povo e eles vão melhorando. Ele teve que mostrar um choque energético que ele gerou. O livro Magdala conta, Maria de Magdala conta, que até as frutas, os peixes,
foram alterados quando da resolução da vida do Jesus, do Cristo, né? E essa aparência energética, mudança energética, mexeu com tudo naquele tempo. E eu lembro que hoje, talvez precisaria não vir um ser como Jesus vir, mas que essas informações que estão acontecendo, dessa chegada, que Bezerra falou, que Jesus voltaria no nosso pensamento, e estão voltando. Porque hoje está acontecendo o que aconteceu quando Cristo estava por nós. Existe uma barreira, o Renato 38 estava falando, que, na verdade, hoje existe uma barreira, formada uma ideologia, como era a ideologia romana, da posse, do poder, da guerra, da luta. Hoje tem uma ideologia formada muito forte, querendo tomar posse desse planeta, que está fazendo uma mudança aí, e não será mais necessário esse aparente mal, ou o mal não mais prevalecerá. Então, é bom a gente lembrar isso daí. Eu lembrei o seu Cícero, eu agradeço muito ele pela passagem que ele teve na nossa casa. E o finzinho aqui, ele lembra uma coisa muito boa, que a crítica, só julgam e criticam o comportamento alheio quem não tem os valores exigidos. E, fatalmente, os julgadores de hoje estão criando as leis para julgarem a si mesmos quando for sua vez de passarem por tudo o que, por ora, reprovaram e condenaram na senda, na seara, onde laboram em favor da causa crística e da causa cósmica. Então, é isso daí, a gente tem que tentar compreender, não precisa nem vir numa próxima reencarnação mesmo. Você criou algo, você vai passar por aquele algo. É como se o seu mundo reconhecesse que você é bom, quando você aponta o defeito no outro, e aquele mundo que você apontou o defeito pula para dentro do teu. Fala, vamos lá com aquele cara, que aquele cara é o cara. Aí, quando cai no nosso mundo mental, que eu estou falando, ele vê que tinha mais ali uma parte técnica, intelectual, e muito pouco vivência. Quando se viram, né, com a mesma situação, derraparam também. Questão do espelho da alma, né? Então, só para você situar aí, estamos falando desses parágrafos que fala de analisar, né, as premissas do supremo bem, do bem supremo. Interessante a forma como estamos trabalhando com o Sebastião, a questão da fé, razão e intuição. Desenvolver-nos, né, em seres com fé, tem que desenvolver a virtude do bem supremo, né? Nós temos que ter um comportamento. E aí está a grande força da fé, né? Porque é como ele coloca aqui, um comportamento progressivo e evolução irrefreável, né? Então não para, viu? Não tem como parar, a gente vai que vai pelo impulso, não tem. E quando a gente está com os nossos irmãos, ou nós mais atrasados, estamos com irmãos mais evoluídos, é para nos impulsionar nesse crescimento. Então, é isso que está aqui falando para nós e gritando para nós essas mensagens de hoje. Sebastião, é contigo, vamos lá. Agora você finaliza para nós aqui. Vamos ficar num pedacinho bem pequenino aqui no começo da leitura. Estou analisando algumas premissas do bem supremo, ou seja, no arquiteto cósmico, que é o bem supremo. Tão fácil se nos torna a compreensão de que, para reger o comportamento progressivo e a evolução irrefreável de tudo e de todos na criação em Deus, existe leis de normatização íncitas nas imanências
da própria lei. Então, imagine a lei macro e dentro dela imanências de leis menores. Imanências é que não sai da. Por exemplo, para reger o planeta Terra com extrema sabedoria, existe uma lei. É o Cristo, o governador supremo do planeta Terra. Tanto que ele afirmava por intermédio de Jesus, segundo Carlos Torres Pastorino: eu sou a luz do mundo. Quem me vê, vê o Pai. E ninguém vem ao Pai senão por mim, se não passar por todas as experiências que existem em mim. E Kardec, conforme colocamos em nosso primeiro livro, na página 39, na Revista Espírita, ele narra que nós estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, ao mesmo tempo em que esses seres também progridem. E nós, para aqueles a quem conduzimos, somos leis. Eles nos veem como deuses, principalmente os animais. Para eles, somos deuses. E assim, se olharmos o reino vegetal em relação ao animal, ele vai perceber o reino vegetal inteiro, que a referência que eles têm para o futuro, para avançar, é a lei que rege o reino animal. Então, existe uma entidade que rege o reino animal inteiro no planeta Terra, por exemplo. Outro, o reino vegetal. Outro ainda, o reino mineral. E dentro do reino vegetal, por exemplo, conforme consta no capítulo 6º de nosso primeiro livro, então existe o espírito das matas. Então imagina uma grande floresta, numa gleba, dentro de um estado, por exemplo, existe um espírito que rege toda aquela mata, aquela floresta, dentro de um estado. Mas dentro de um município existem ainda, regendo a floresta, um outro espírito menor, uma lei menor. E dentro destas florestas, em cada setor, existe outro ainda menor, até chegar numa simples árvore. E existe uma lei, uma consciência diretora para ela como um todo. E existe vários seres menores ou leis menores regendo cada raiz, cada galho, cada setor, até chegar aos mais ínfimos seres componentes da própria árvore. Então, quando analisamos esta lei cósmica, este supremo bem, dentro do nosso contexto, nós vamos fazer acontecer o máximo do bem que conseguirmos. Então, para aqueles que nós conduzimos, que fazem parte do nosso universo consciencial, quer seja do corpo físico ou dos demais corpos, se observarmos o corpo físico somente, então existe o ser do corpo, a lei que rege o corpo. E se observarmos mais detidamente, vamos perceber que existe uma outra lei que rege esse ser, que é a lei que nós chamamos de modelo organizador biológico, que é regido por um outro ser maior que nós chamamos a mente subconsciente ou o corpo dos instintos. E dentro do corpo biológico, cada sistema tem a sua lei. Cada órgão tem a sua lei menor que obedece a essa lei maior do sistema, que obedece à lei do corpo e assim sucessivamente. Mas existe dentro do órgão lei que rege o tecido, ou tecidos que compõem aquele órgão. E dentro destas leis menores regentes dos tecidos, existem leis que regem cada célula, nas quais as moléculas vão ter como referência esta lei maior,
mas elas mesmas, moléculas, são leis menores para os átomos, e assim estes para as subdivisões. Por isso, tendo a nossa consciência como a nossa lei macro, a superconsciência no espírito, e nós, como almas, com o nosso quanto de consciência, obedientes a essa consciência maior, que obedece outra ainda maior, até remontar à consciência cósmica, se observarmos esses pequenos detalhes, nós vamos nos comunicar com essas leis, com esses setores da nossa própria causalidade, e às vezes resolver situações complexas por nós mesmos, sem transferir a nossa responsabilidade a outrem. Isso é o que o Luiz disse no início, até onde admitimos ou queremos entrar na toca do coelho. Ou seja, até onde queremos aprofundar para entendermos a nós mesmos. E como autores conscientes do nosso destino, e a Pamela disse muito bem, porque as 3 obras é exatamente isso. A primeira fala do ser, o que ele é, do que é constituído, qual o seu trajeto, qual a sua origem e etc. Como ele funciona. O segundo é um livro para aliviar a dor, é todo um manual de autocura. E o terceiro vai falar exatamente da destinação de cada elemento, desde o mais ínfimo ao mais elevado, dentro do nosso alcance consciencial e espiritual. Por isso, se observarmos com tranquilidade, nós vamos entendendo em cada página, em cada parágrafo, e se observarmos uma página dentro de um livro, tem um ser que rege a página, hoje, outro rege cada parágrafo, outro ainda rege dentro do parágrafo a frase, outro dentro da frase a palavra, que também é uma alma menor, segundo Emmanuel. E assim como cada caractere é feito de seres menores, porque são bytes compostos de bits. Então, quando entendemos que tudo é vivo e tudo obedece à lei que os coloca em perpétuo dinamismo e transformação, nós vamos perceber que o nosso próprio corpo, nesse perpétuo dinamismo, quantas vidas entraram em nossa vida pelo processo de respiração somente, desde o início deste estudo. E quantas saíram? E principalmente como saíram? Porque hoje vemos em nosso planeta certas consciências que desconhecem essas realidades, querendo dizimar, expulsar os seres mais primários, mais primitivos, que ainda não entenderam essas leis, sem perceber que quando desejam que eles sejam expulsos do planeta, pura e simplesmente, eles estão candidatando para ser os professores deles para onde eles forem. Tal é a lei. Por isso que não devemos julgar, condenar, criticar, devemos exemplificar, auxiliando o aprendizado desses seres. Porque quando julgamos e condenamos, segundo vários autores, nós estamos construindo a própria lei para quando chegar a nossa vez, julgarmos a nós mesmos. Hoje, julgamos o outro que não faz conforme a nossa métrica, a nossa régua, a nossa medida. E amanhã seremos nós a serem julgados pela própria consciência, ou senão por outros seres mais primários, quando for a nossa vez de darmos o testemunho de passar pelo mesmo trajeto, pelo mesmo percurso, que agora negamos ou não queremos enxergar que estamos passando, ou aqueles que estão trilhando e muitas vezes na nossa frente, porque só passam pelos vestibulares da vida quem está pronto para passá-los.
E às vezes julgamos o comportamento daqueles que estão passando, e se fôssemos nós, talvez as nossas notas seriam muito menores, muito aquém daqueles que já estão conseguindo alguma coisa. Então pense a respeito disso. Maravilha, né? Creio que várias questões virão mediante essa fala do Sebastião Camargo, porque ebule na nossa mente aqui, né, o entendimento. Então, olha que fantástico, né? A gente sempre quer eliminar o mal, cortando-o pela raiz. Isso eu aprendi também com Sebastião Camargo e com outros autores que a gente vinha buscando autoconhecimento. Você não vai expulsar nada, né? Então, às vezes, a gente quer expulsar, né, todo o mal que ainda há em nós, e, na verdade, nós temos que promovê-lo, né? Então, exatamente nessa linha de pensamento que ele conduziu agora a gente, na responsabilidade que temos para com tudo, né? Às vezes eu estou no meio hostil porque fui hostil no passado, então, e hoje eu não sou tão hostil. Então, vamos trabalhar com amor, né, com carinho no nosso entorno, e querer promover esses seres que já estão conosco nessa jornada, não é por acaso que estão conosco. E aí vem vários pensamentos, Sebastião. Então, essa ideia, né, de que alguns vão para outros contextos, né, e vão deixar o planeta Terra. Então, às vezes tem uns de nós que ficam achando que vai ficar por aqui, né? E, na verdade, vai ser mestre, professor do lado ou no outro, né? É por aí. Como dizia a Dona Rosa, eu vou ser faraó, não, aquela menina da época do Egito. Cleópatra? Eu vou ser Cleópatra no outro planeta. E às vezes nós temos a surpresa de quando chegarmos lá, aqueles que julgarmos estão em melhores condições do que nós. Eles que vão nos guiar. Eu acho que revira aqui muitos conceitos e preconceitos, né, que vínhamos acreditando como... E uma questão, né, muito importante, que as pessoas sempre estão procurando a tábua da salvação. Então, estar no grupo, estar estudando, não quer dizer que você já está num nível diferente. Se não tiver ação, atitude, não se melhorou, meu amiguinho, né? Todo conhecimento que você tem que colocar em prática em algum lugar, né? Então, eu fico pensando, né? O próprio Cristo, quando vem, é escolhido, tinha muita teoria, então agora você vai lá pôr em prática. Então, foi um desafio para ele também no processo evolutivo crístico, não do nosso nível evolutivo, mas ele também evoluiu tendo essa missão de estar conosco, né? Então, é um contínuo aprender, né, Sebastião? A gente pode colocar nesse sentido. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Uma coisa que eu achei bastante interessante é lembrar que cada consciência tem a sua lei. E o Sebastião ensina a gente a respeitar a lei de cada ser, isso que é o verdadeiro amar. Porque não é impor aquilo que eu já entendo, mas fazer um convite, como ele fala do urubu. Né? O urubu ele não conhece outro alimento a não ser a carne em putrefação, mas ele é útil à natureza porque ele é um decompositor. E nós precisamos dos decompositores. A matéria orgânica, ela só é impermanente porque existe esse mecanismo de putrefação. Então, é você não só conhecer isso, respeitar, mas fazer o convite para que ele saiba, né, fazer um convite terno e amoroso. Vem para cá, é melhor. Existem outros seres, você pode conhecer, fazer isso, mas você pode também conhecer o meu. Então, isso que é o verdadeiro amor que ele fala, e eu acho que isso está bem explícito na página 218 do
do livro, do primeiro livro. É isso. Isso ficou assim nítido. E isso ele só entende todo esse processo porque ele aprendeu a respeitar esses seres menores. Lembrando até que o ser menor, né, é na escala de reinos, né, e não de humanos, porque às vezes a gente pensa que o ser menor é o outro humano é igual a nós, né, está todo mundo no mesmo nível. Eu só vou colocar aqui, a Amanda Piton mandou para nós, né, será que nos amamos, nos conhecemos e nos respeitamos o suficiente para que assim consigamos amar e respeitar o nosso próximo, visando somente o bem? É uma pergunta e uma exclamação, né? Então, acho que a resposta é dentro de cada ser, né, Sebastião? Difícil responder, né? Mas é fácil até de responder. Foi Jesus. Ame ao outro conforme você se ama. Agora nós temos que ver o quanto nós nos amamos para diante das situações que acontecerem, dos desafios que a vida nos propõe, o quanto nós vamos nos culpar, nos martirizar, ao invés de nos perdoar, de nos permitir tentar de novo, de ser indulgentes para conosco mesmo. Mas não acomodar, não ser conivente com os nossos próprios conteúdos mais primários. Não é fácil, diante de qualquer situação em relação a mim mesmo, quanto eu já amo o meu próprio universo e compreendo as minhas manifestações mais simples, as instintivas, as emotivas, os próprios pensamentos e outras situações diante do contexto onde morejo. Uma vez que eu já compreendo o meu próprio universo, é fácil compreender o outro, porque eu só compreendo o outro com o que eu possuo. Eu só enxergo fora com as luzes que eu já construí dentro. Eu só vou enxergar Deus em todas as coisas se eu já cuidei do Deus que existe em mim. Não tem como ver os outros, né, senão com os nossos próprios olhos, a não ser que eu peça olhos emprestados, como nós podemos aproximar de um ser mais evoluído e falar, me permita que eu enxergue o mundo com os seus olhos. Aí eu vou ter uma força e estímulo para conquistar o degrau que você conquistou, porque eu sei o que eu vou conseguir quando eu estiver em tal degrau. E a lei sempre permite isso, e encontramos na obra de Ramatiz esta lição, com um dos espíritos que fazem parte da obra, quando ele afirma que, de vez em quando, mesmo eu sendo alguém que ainda bebo uma água turva, eles me permitem beber de uma água cristalina, para que eu veja a diferença e me encoraje a buscar esta água cristalina, que é a semelhança da samaritana no poço de Jacó, com certeza ainda com a água turva, e Jesus permitindo que ela bebesse da sua água, e ela se interessou de imediato pela sua água e foi falar da sua mensagem da boa nova em espírito e verdade. E ela foi embora sem pegar a água do poço. Ela foi embora satisfeita. Ela pegou, a hora que ela provou da água cristalina, ela falou, eu não quero mais da água turva. Ela foi lá buscar mais água turva do seu coração, para alimentar a sua própria mente. A hora que ela teve um referencial e falou se ela podia, dali para frente, falar dessa água viva, eu contava com isso, né? Contava que você fosse falar para todo mundo dessa água viva que você experimentou. Existe um ditado, complementando você, que é o ditado que galho torto de uma árvore permanece torto para sempre. Né? Até você já provou que não, porque você já transformou a tua árvore lá, que era um galho, na frente da sua casa, e eu acompanhei tudo aquilo. Mas existia uma ideia dessa. A pessoa que tinha certo índole, aquilo lá não conseguiria nunca mudar ele. E aí as pessoas simplesmente rejeitavam esse galho torto dessa árvore, e ele próprio já se conscientizava que ele era um galho torto
daquela árvore e não se esforçava. E hoje só se torna, né, continua sendo o galho torto quem deseja profundamente, aquele que deseja a mudança, que profundamente luta para que haja essa transformação, ele consegue. Porque o importante é que você entre nesse planeta, nessa experiência carnal, e saia um pouco melhor do que entrou. A ideia é essa. Não precisa tornar um ser de luz. E eu acredito que, pela informação que eu recebi, pelas atitudes que eu desejo sinceramente de mudança, eu vou sair alguma coisa melhorada desse planeta. E a minha árvore era 2 brotos. E eu ainda cortei um. Aí meu sobrinho, que ele é bem... Fala até que ele é meu filho, o Márcio. Ele plantou 2 árvores tenras, bem fraquinhas. Ele plantou junto e torceu uma na outra. Elas virou uma. Ela se entrelaçou, abraçou, jungiu e virou uma só e sobreviveu, porque elas separadas não sobreviveriam, eram bem raquíticas. E me deu uma lição, eu não precisava ter cortado o outro broto, era só ter enrolado os dois, falar, vamos ser uma árvore só, sozinho ou juntos. Sebastião, você me revelou outro segredo da mangueira com várias personalidades. Então, na verdade, é o seguinte, poderia ser um enxerto aí, não? Pelo menos comprou como uma enxertia a mangueira, porque ela dá, Adriana, na frente da casa do meu sogro, porque ele não morreu, quem morreu foi o corpo. A mangueira dá 4 mangas diferentes. Isso é coisa de ser o Ormenciano de Castro, porque nasceu um pé de limão no muro, na beira do muro dele, no quintal do vizinho. Um pé que nasceu sozinho. Ele dava 3 limões diferentes, que é o limão rosa, o Tahiti e o galego, no mesmo pé. Então, isso é coisa, eu acho que mais é do seu Nica mesmo, com a dona Francisca lá, a energia deles, que já faz essas proezas aí. Magnífico, né? Mas estamos indo para o finalzinho, né? Quero agradecer imensamente a presença de todos. A gente se apoia um no outro nessa busca do conhecimento, do autoconhecimento, e isso nos dá ânimo para seguir avante, né? É como a mensagem aqui no último parágrafo lido, né? Que uns na frente, outros atrás, né? Ensinando uns aos outros, e isso a gente constrói para nós um roteiro melhor, né, de como a gente compreender melhor as leis e os desígnios divinos em nós e nos evoluirmos cada vez mais. Um beijo no coração de todos. Vou passar então para a rodada de cada um aqui e o encerramento posso fechar com o Sebastião. Pode ser, Sebastião? Pamela, contigo, sua fala final. Então, agradecendo a tudo e a todos, né? E acompanhemos não só o estudo de hoje, mas também os demais estudos proporcionados pelo projeto Despertar da Consciência. Gratidão e até o próximo domingo. Até. Eurípides. Gratidão a todos. Foi muito relevante o assunto de hoje, vai nos trazer bastante entendimento, bastante sabedoria. Estamos sempre abertos a mais conhecimento para o fim que é a expansão da consciência. Que todos tenham um excelente domingo e uma semana abençoada e que Jesus acompanhe cada um de nós. Gratidão. Seu Luiz. Gratidão a todos, eu agradeço demais, é muito bom estar com vocês. E a Marília mandou apresentar aqui a planta dela. E aquelas plantinhas que a gente ganhou no aniversário, mas é muito bonitinha, mas vai morrendo e depois você joga fora. E ela foi conversando com a plantinha dela e está aqui viva e dando flores novas. E é uma planta que as pessoas usam, ela seca, você joga fora. Então, tudo é possível. Eu só vou lembrar bem rapidinho, para não atrapalhar, do programa anterior, quando o Sebastião
no domingo, falou sobre o luto prolongado gerando um câncer. Eu marcou bem porque eu estou tendo um caso da minha família, e ele abordou esse tema, quem não viu, veja, e que é gerador também dessa desinformação. E um médico que veio com informações importantes aí essa semana, que eu não anotei o nome dele, falando sobre a químio, a rádio e o tratamento alternativo, transformando seu corpo em acidez, de acidez que gera o câncer, para o sistema alcalino, em que o câncer não gosta de desenvolver, as células cancerígenas gostam da falta de oxigênio. Então, ele faz um tratamento alternativo com alguns medicamentos para que o corpo se torne alcalino, e é lógico, nós sabemos que não basta você tornar o corpo alcalino ali por algumas atitudes do dia a dia, mais a transformação do que pensar, do que sentir, do que falar, né, e do que fazer. Muito obrigado a todos, agradeço demais. Gratidão, seu Luiz. Sebastião, finaliza para nós. Agradecemos todos os irmãos na sala, os nossos internautas, e parabenizamos a dona Lucy. Hoje faz 62 aninhos, ainda criança, aqui no mundo físico, em relação ao meu sogro, que partiu com 102 anos, 6 meses e 3 dias. Então, ainda tem muito caminho pela frente, Lucy. Deus a abençoe grandemente, assim como a sua amorável família. E não esqueçam que hoje não teremos o programa às 17h30, mas sim uma palestra com perguntas e respostas às 19h. Então, só vai atrasar um pouquinho. Fique serenos, tome água, tome ar e aguarde para que nós possamos tratar de vários assuntos, dentre eles a depressão pós-parto. Vocês podem assustar ou ficar aliviados quando saber os motivos reais da depressão pós-parto. Aguardamos vocês com muito amor e pensem no bem, sinta o bem, fale do bem, porque o mínimo que pode acontecer, ele nos fará um grande bem. Então, até mais tarde, às 19h30. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, comentar, e ajude-nos a crescer. Não só o canal O Tempo de Despertar o Ser MEFA, o Ser Integral com o Dr. Jonas, também o Davi Ascenso, o Programa Espiritismo e Vida, o Despertar da Consciência, e depois eu vou ver outro canal, que é um canal parceiro, que é o da Márcia Prazino, que estará conosco na próxima quinta-feira, com a magnífica aula a respeito do Evangelho. Falou do que é, agora o para que serve, depois vem o como usar, depois os exercícios no final, e depois ela vai fazer mais 4 aulas aprofundando na toca do coelho, como o Luiz bem o disse. Um excelente domingo. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis
e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.